Casamento, virtude cristã da hospitalidade. Parte 02, dia 3 de março de 2026. Eles não são deuses, são feitos para Deus, para honrar a Deus. E isso nos protege de temer o sexo e a comida como se fossem malignos. Eles não são malignos, são instrumentos de adoração. São maneiras de dar muito valor a Cristo. Eis aqui o texto-chave, 1 Timóteo 4, 1, 5. Esse é um dos mais importantes textos na Bíblia quando se trata de apetites físicos ou sexo. Ora, o Espírito afirma expressamente que, nos últimos tempos, alguns apostataram da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensino de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentira e que têm cauterizada a própria consciência, que proíbem o casamento e exigem abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graças pelos fiéis e por quantos conhecem plenamente a verdade. Pois tudo que Deus criou é bom, e é recebido com ações de graça, nada é recusável, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Sexo e comida, dois grandes ídolos na Ásia Menor do primeiro século e dos Estados Unidos do século XXI, é a resposta de Deus àqueles que resolvem o problema da idolatria do sexo e da comida meramente os renunciando ou evitando e dizer que esses mestres são demoníacos. Ensinos de demônios. Versículo 1. Qual é a solução de Deus? Tudo criado por Deus é bom. Nada deve ser rejeitado se for recebido com ações de graças e santificado pela palavra de Deus e pela oração. Você santifica a comida usando-a de acordo com a palavra de Deus em oração, dependente de Cristo. Você santifica o sexo usando-o de acordo com a palavra de Deus em oração, dependente de Cristo. Dando muito valor a Cristo, solteiro ou casado. Tudo isso é uma simples introdução para deixar claro que na beleza do casamento, como uma parábola física do amor pactual entre Cristo e a Igreja, e a beleza do celibato, como uma parábola física da natureza espiritual da família de Deus que cresce por regeneração e fé, não procriação e sexo. Para deixar claro em todas essas coisas que nem o casamento, nem o celibato são idolatrados ou temidos. Casamento e celibato podem ser idólatras. Cônjuges podem idolatrar um ao outro, ou idolatrar o sexo, ou idolatrar seus filhos, ou idolatrar o poder de compra que se tem ao possuir duas rendas e nenhum filho. Solteiros podem idolatrar a autonomia e a independência. Solteiros podem olhar para o casamento como um compromisso cristão de segunda classe com luxúria. Aqueles que são casados podem olhar para o celibato como uma marca de imaturidade ou irresponsabilidade, ou incompetência, ou até mesmo homossexualidade. Mas o que estou tentando esclarecer é que há maneiras que exaltam a Cristo de ser casado e há maneiras que exaltam a Cristo de ser solteiro. A maneira de usar nossos corpos, nossos apetites no casamento e no celibato que demonstram o grande valor a Cristo. Aquela infame frase em 1 Coríntios 7,9. E penso que eu deveria apenas fazer um breve comentário sobre aquela infame frase em 1 Coríntios 7,9. Caso, porém, não se dominem, que se casem,
porque é melhor casar do que viver abraçado. Lembre-se, isso é dirigido explicitamente a homens e mulheres. Versículo 8. E aqui está a única coisa que eu quero dizer a respeito disso. Quando uma pessoa busca se casar, sabendo que como solteira viveria abrasada, isso não precisa significar que o casamento se torna um mero canal para a luxúria. Paulo nunca quereria dizer isso em vista de Efésios 5. Ao invés disso, quando uma pessoa se casa, deixe-me simplesmente usar o homem como exemplo. Ele toma seu desejo sexual e ele faz a mesma coisa com ele que todos nós devemos fazer com todos os nossos desejos físicos, se queremos torná-los meio de adoração. 1. Ele o traz à conformidade da palavra de Deus. 2. Ele o subordina a um padrão mais alto de amor e cuidado. 3. Ele transpõe a música do prazer sexual pela música da adoração espiritual. 4. Ele ouve os ecos da bondade de Deus em cada nervo. 5. Ele busca dobrar seu prazer, tornando a alegria dela sua própria alegria. E 6. Ele dá graças a Deus do fundo do seu coração, porque ele sabe e sente que nunca mereceu um minuto sequer desse prazer. Agora ao texto. 1 Pedro 4, 7, 11. E o que está motivando este capítulo? A saber. Amém. Tem continuação. Obrigado, Deus, pela tua misericórdia para conosco. No nome do Senhor Jesus Cristo eu te agradeço. Amém.